Olá, tudo bem? Hoje nós veremos o pós-modernismo, o contexto histórico-social e suas principais características. O mundo após a bomba, indagações e impasses. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa começou o lento processo de reconstrução em meio aos destroços humanos e políticos. A Guerra Fria, iniciada com a ameaça de uma hecatombe nuclear, dividiu o mundo em dois blocos, um capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e outro socialista, sob o comando da ex-União Soviética. O Brasil aliou-se aos norte-americanos contra a expansão do comunismo, do lado capitalista. O Partido Comunista, que era abrigo de muitos intelectuais e artistas, entrou na ilegalidade. Muitos artistas e escritores, como Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, Jorge Amado, tiveram suas obras queimadas em praça pública. Alguns foram presos, outros tiveram suas obras censuradas, outros foram exilados, entre torturas e etc. Crises internas enfraqueceram a ditadura Vargas e ele acabou destituído por aqueles que o haviam ajudado a chegar no poder, os militares. Em 1946, Eurico Gaspar Dutra assumiu a presidência. Getúlio, porém, idolatrado pelo povo que o via como pai dos pobres, voltou ao poder nas eleições de 1951. O cenário político, entretanto, havia mudado. A resistência da elite à nova administração Vargas deixou o presidente acuado, envolvido em escândalos que manchavam pessoas muito próximas a ele. Os militares voltaram a pressionar Getúlio para se afastar do governo. Em 24 de agosto de 1954, ele optou pelo suicídio. A repercussão popular à morte de Vargas superou muito a expectativa dos militares. Tanto eles quanto os conservadores viram-se obrigados a recuar, e a solução encontrada foi convocar as eleições diretas. Juscelino Kubitschek foi eleito presidente com a promessa de realizar em 5 anos o equivalente a 50 anos de mandato. O símbolo de seu governo, que resumia a ideia do Brasil Grande, foi a construção de Brasília, a nova capital do Brasil, no Planalto Central do país. Durante o governo de JK, o Brasil floresceu. Indústrias foram estimuladas a vir para o país com a promessa de grandes isenções fiscais. O crescimento industrial acelerado desencadeou um crescimento urbano equivalente, comprometendo a estrutura de grandes centros com o êxodo rural para as grandes metrópoles, porque massas humanas deslocaram-se do campo para a cidade em busca principalmente de novas oportunidades. Até hoje, nós sofremos as consequências sociais e econômicas da industrialização acelerada promovida por JK. O cenário cultural refletia esse quadro de mudanças. As chançadas da Atlântica e a criação do TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, tornaram-se conhecidos como grandes autores, por exemplo, Oscarito, Grande Otelo, Dercy Gonçalves, Tônia Carreiro, Fernanda Montenegro, Valmor Chagas, só para mencionar os mais conhecidos. A Atlântida dedicava-se desde 1941 ao cinema humorístico, e a Companhia Veracruz, criada em 49, produzia o chamado cinema sério. Foi um período de grande produção cinematográfica no Brasil. O rádio criava ídolos, Emilinha Borba, Calbi Peixoto, Marlene, Ângela Maria, que encantavam os ouvintes e conquistavam milhares de fãs. Porém, esse reinado do rádio e dos teatros foi curto, porque em 1950, um jornalista trouxe para o Brasil a televisão, que se revelou como uma máquina de fazer astros instantâneos e modificou muito e de forma irreversível o perfil da produção cultural brasileira. Pós-modernismo. A arte procurando novos rumos. O conceito de pós-modernidade tem sido discutido por muitos historiadores, sociólogos e críticos de arte. De modo geral, embora as definições específicas possam variar, há um consenso em relação às linhas fundamentais que separam o modernismo e o pós-modernismo.
O pós-modernismo é associado ao período do fim da Segunda Guerra Mundial, que parece ter desencadeado várias crises de valores que vigoraram a partir do século XX, como os conceitos de classe social, de ideologia, de direita, de esquerda, de arte, do Estado, de bem-estar social, que começaram a ruir afetados pelas duas grandes guerras. Então, o pós-modernismo nasce da ruptura com algumas certezas e definições que sustentavam conceitos do campo social, político, econômico e estético. A razão, a verdade, a certeza de que o avanço da história traria o progresso social e humano não são mais fonte de consolo para as angústias humanas. Os grandes avanços tecnológicos contribuem ainda mais para relativizar conceitos como esses que foram abalados pelas atrocidades da Segunda Guerra Mundial. O que importa no mundo contemporâneo é a realização pessoal. O desejo de alcançar sucesso a qualquer custo e a tendência à individualidade extrema fazem com que a solidariedade e a busca do bem-estar social sejam postos em segundo plano nesse momento. No centro da sociedade, o indivíduo vai reinar absoluto. Em um mundo em que essas características, as fronteiras entre a ideologia de direita, de esquerda, bem e mal, certo e errado, beleza e feiura, se tornam pouco nítidas, os artistas sensíveis a esse tipo de contexto também começaram a questionar os modelos considerados modernos. A impossibilidade de definir esse movimento fez com que os teóricos optassem por apresentá-lo como aquilo que vem depois, pós-modernismo, usando a referência cronológica como uma base mais segura. Muitos são os caminhos estéticos trilhados no pós-modernismo. A matéria ganha destaque no mundo contemporâneo. As coisas podem ser tocadas, cheiradas, fazem barulho, refletem a luz, projetam sombras, e a maior consciência da materialidade das obras de arte permite que os artistas explorem diferentes possibilidades de criação e interação com o público. A gente vai ver muita arte sinestésica aqui, que é justamente esse conceito de mistura dos sentidos. Então, a experimentação vai se tornar o princípio norteador da estética pós-moderna. O sentido deixa de ser algo preexistente, para se definir em um processo que se inicia com a concepção de uma obra quando ela é lida pelo público. A arte alia-se à mídia e busca atingir o grande público. Andy Warhol recria nos anos de 1960 a imagem de produtos domésticos, como sopas enlatadas e esponjas de aço, criando aí a pop art, como a gente pode ver nas imagens aqui à direita. No cinema, o franco-suíço Jean-Luc Godard investe no experimentalismo, explorando a associação e a sobreposição de imagens, filmando na rua, com menos recursos do que os disponíveis nos grandes estúdios de Hollywood da época, que dominavam aí o cinema mundial. Na arquitetura, as cidades são submetidas à lógica implacável do capitalismo tardio, que transformava ruas em grandes corredores de compras e tem em cidades como Tóquio e Nova York seu exemplo mais eloquente. Esse movimento começa depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, toma fôlego nos anos de 1950 para se realizar mais plenamente na década de 1960. E é nesse contexto que ela está inserida, nessa produção da poesia concreta de 1945. Então a gente vai começar a ver, a partir dessa aula, a poesia de 1945, o concretismo, o neoconcretismo, o poema Processo e a poesia de Ferreira Goulart. No contexto de transformações econômicas, políticas e culturais, porque passavam os países, mas falando aqui do Brasil, em 1940, a produção literária também viu mudar o seu eixo de interesse. Os poetas que desejavam devolver aos poemas o rigor formal abandonado pelos primeiros modernistas passam a privilegiar o trabalho com a materialidade do texto poético. Sons,
ritmos, rimas, disposição do verso na página, etc. Algumas formas fixas e modelos poéticos mais clássicos foram retomados. Com isso, os escritores esperavam definir de modo mais claro os limites que separavam o poético, associado ao mero registro do elemento prosaico do cotidiano. As crises de valores em que o ser humano se viu envolvido com o fim da Segunda Guerra e o acirramento da Guerra Fria, na década de 1950, vão favorecer um processo de desagregação social muito grande. Os efeitos do capitalismo tardio se evidenciam na crescente individualização de uma sociedade voltada ao acúmulo de bens e para o consumo estimulado pelos veículos de comunicação em massa. Esse contexto tornará ainda mais intensa a busca por caminhos poéticos alternativos daqueles propostos pelo modernismo. Era preciso incorporar à poesia a ideia de multiplicidade, de materialidade e de fragmentação da sociedade pós-moderna. O projeto literário da poesia de 1945. A preocupação com o resgate da forma poética fez com que o projeto literário da poesia de 1945 fosse definido pela construção de uma nova objetividade em relação à criação literária. Não há obra de arte sem forma e a beleza é um problema de técnica e forma. O mesmo texto define a intenção de transformar o fazer poético, adotando como princípio a renovação estética. Duas preocupações que vão orientar a produção poética aqui serão a busca de mensagens, temas, motivos poéticos que dessem ao texto a dimensão de um testemunho crítico da realidade do plano social, moral e político, e o desejo de encontrar códigos formais que trouxessem para os versos estruturas semelhantes às utilizadas para a comunicação de massa, cores, símbolos, formatos, organização gráfica, etc. E quem vão ser os agentes do discurso? Ao longo da década de 1930, o maior foco da produção literária brasileira ainda estava no Rio de Janeiro, onde se localizavam as principais editoras como José Olímpio. Era grande o número de escritores que se mudavam para a capital federal e ali entravam em contato com outros autores e editoras. São Paulo, prosperando graças ao crescimento econômico trazido pela industrialização, se consolidou como outro importante polo de produção artística, deslocando para ali pela geração de 1922. O contexto de agitação política por que passava o país no início dos anos de 1940 animava ainda mais essa discussão intelectual e estimulava o contato entre os artistas. A ampliação do circuito da produção cultural brasileira, iniciado com os romances da geração de 1930, alcançou a poesia. Em 1941, alguns poetas, ainda desconhecidos, como João Cabral de Melo Neto e Ledo Ivo, despontaram em um congresso de poesia realizado em Recife. Em 1942, foi a vez de Fortaleza acolher o primeiro congresso de poesia do Ceará. Foi fundada, no ano seguinte, a seção cearense da Associação Brasileira de Escritores, confirmando o alargamento dos horizontes literários. Nas próximas aulas, nós vamos ver alguns exemplos dessas poesias, vamos fazer essas análises e vamos evoluir para os próximos movimentos. Espero que tenha gostado. Um beijo. Até a próxima aula.